Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Hoje o tema é sobre os top 5 indicadores de inteligência artificial. Os 5 indicadores que eu vou mostrar, eles têm como objetivo para você que usa essas ferramentas tomar bastante cuidado, tá? Você saber o que você está usando e também fazer o melhor uso da ferramenta possível, tá? Então eu vou começar rapidamente para a gente não tomar muito tempo seu aqui, mas se você ainda é leigo no tema de inteligência artificial, vale a pena também entender como funcionam essas coisas por trás. Então vamos lá, vamos começar pelo MMLU, que é o Massive Multitask Language Understanding. É o conhecimento geral. Ele tem assim medição baseada em 57 áreas de conhecimentos e ele vai, esse indicador, né, ele vai mostrar o conhecimento multidisciplinar em mais de 50 áreas, como ciências, história, filosofia e literatura. Tem o objetivo de testar a profundidade do conhecimento geral do modelo e sua capacidade de lidar com tarefas de compreensão em áreas diversas. E aqui cita alguns exemplos, né? Você pode ler aí, grava na tela, mas olha ali, por exemplo, qual é o papel da ética na filosofia kantiana? Vai lá saber o que é isso, mas são conhecimentos gerais, né, que ele vai te dar respostas e você deve ter esse medidor em conta, tá? Quando você for saber se a inteligência artificial é suficientemente boa para te ajudar. Foi desenvolvido ali por Hendrik Strobelt e os seus colaboradores em 2020. Então é um dos medidores que você vai ver por aí. Eles normalmente colocam sempre só a abreviação, né, MMLU, quando vai fazer as comparações, mas nós estamos te dando aqui toda a explicação de o que significa cada um desses 5 indicadores, tá bom? No final a gente vai colocar um comparativo para você ver algumas LLMs, como elas se saem em cada um dos 5 que nós vamos mostrar. Vamos falar o segundo agora. O GSM8K, que é o Grade School Math 8K, resolução de problemas matemáticos. Esse é um outro medidor importante para IAs, né? E o criador Jacob Austin e seus colaboradores fizeram ele em 2021. Ele avalia a habilidade em resolver problemas matemáticos passo a passo. Tem como objetivo medir o raciocínio matemático lógico e detalhado, ou seja, saber fazer contas, entender a lógica. Vou dar um comentário aqui do item 5. Por exemplo, uma caixa contém 12 bolas azuis, 15 bolas vermelhas e 8 bolas verdes. Qual é a probabilidade de tirar uma bola azul? Realmente, lá nos tempos de faculdade, quando a gente estudou probabilidade, realmente é um sofrimento você entender essa lógica toda da probabilidade de algo acontecer. Como, por exemplo, será que vai chover hoje? A gente não sabe, né? Tem 50% de chance sim, 50% de chance não. Mas se você vê nuvens negras no céu, você começa a pensar que aumenta o índice para 70%, enfim, isso é probabilidade. Aqui, ó, são um cálculo exato. Ele deu a indicação de quantas bolas tem dentro de uma caixa e quantas bolas azuis tem lá dentro. Então ela tem uma probabilidade grande de acontecer porque ela tem 12 de um total de 30. Mas ele te dá a resposta certinha ali. Como ali tem 4, por exemplo, é o número na sequência, 2, 4, 8, 16. Você percebe que está dobrando cada número? Então depois do 16 seria 2 vezes ele, 32, entendeu? Seria a resposta certa. E assim vai. Você vê aí o segundo indicador, que é a capacidade matemática de soluções de problemas. O Human Eval, o nome não diz muita coisa, mas é a habilidade em gerar código funcional em Python. Medidor criado pela OpenAI em 2021, ele avalia a capacidade de gerar código funcional em Python. Ou seja, cara, programar é uma coisa, na minha opinião, que não sou da área, chata pra caramba. Mas o que o programa, o código gera de informação para você é simplesmente indispensável. E hoje em dia, muitos programadores consagrados estão sendo substituídos por inteligência artificial. E se eles não se atualizarem, tipo, utilizando a própria inteligência artificial para acelerar o dia a dia deles, eles vão ser engolidos. Então não tem como fugir de uma evolução do nível de inteligência artificial. E no ramo do desenvolvimento de código, essa é uma das ferramentas mais interessantes que foram desenvolvidas aqui na inteligência artificial. Eu nunca criei código nenhum na minha vida, mas com o uso da inteligência artificial eu já fiz aqui dezenas de programinhas úteis para o meu dia a dia. Então assim, eu aconselho você testar, tá? Os programas, criar um programa, você vai conversar em linguagem humana com ele, vai pedindo as coisinhas lá, ele vai gerando código para você, você vai testando. Eu já até citei exemplos de programas que eu criei aqui usando a inteligência artificial. Tá? É muito interessante mesmo brincar com esse negócio. Tá? Então ele desenvolve códigos baseado numa conversa que você tem com ele. Muito legal isso daqui, tá? É isso aí. E você pode, por exemplo, se você quiser criar um joguinho, né? Você pode criar um jogo, publicar o jogo para celular, por exemplo, e se tornar famoso aí com o desenvolvimento de um jogo.
Tudo isso sem saber programação. É impressionante, isso aqui é muito legal. O RelaSwag tem o teste de raciocínio de senso comum. Isso daqui é como se fosse humanizar a inteligência artificial. Foi desenvolvido por Ron Zellers e seus colaboradores na Universidade de Washington, em 2019. Ele avalia a compreensão de senso comum e previsão de eventos cotidianos, verificar se o modelo consegue prever sequências lógicas em cenários do dia a dia. Então aqui tem a ver com o dia a dia, como por exemplo, após ligar no computador, o próximo passo é fazer o quê? Jogar água no teclado ou esperar o sistema operacional carregar? É esquisito o cara fazer uma pergunta tão óbvia para você que é humano, mas lembre-se, a IA não passa de um programa e é uma máquina operando ali. Se é uma máquina, você espera que ela tenha capacidade de te entender ou entender o ser humano. Então esse indicador aqui, ele é muito tentando saber quão humana ou quão capacidade lógica humana do senso comum do raciocínio ele consegue fazer de forma natural. Tá certo? Como ao cozinhar macarrão, você deve ferver água antes de adicionar o macarrão ou jogar o macarrão cru diretamente no prato. Entendeu? Coisas bem absurdas para nós humanos. Entretanto, se não houver o treinamento adequado, a inteligência artificial vai te retornar uma tranqueira como resposta. Tá certo? Então isso é importante aí, esse outro medidor. E o quinto e último, que eu considero um dos mais importantes medidores na inteligência artificial, sem tirar o mérito de nenhum dos outros, mas esse aqui, sem esse, realmente você pode esquecer o uso da ferramenta. Como, por exemplo, saber a capacidade de evitar desinformação e alucinações. A coisa que mais ocorre hoje em dia na nossa vida é ouvir fake news, né? E agora, vamos criar fake news baseado em conversas com IA? É muito estranho, né? Então a gente tem que evitar isso. Ethan Paris e seus colaboradores em 2021 criaram esse indicador para que a gente consiga saber o grau de veracidade, a resistência a alucinações ou desinformação de uma IA. Medir a habilidade do modelo em fornecer respostas factuais, mesmo para perguntas enganosas ou capciosas. Eu lembro que há um tempo atrás eu comecei a testar várias IAs, né, e eu colocava perguntas assim capciosas para ela responder, coisas que até a gente deve evitar falar, né, mas a gente faz as perguntas para ver se ela é eticamente correta, se ela tem essa informação verdadeira, como por exemplo, assim, uma pergunta que pode haver respostas diversas por opiniões de pessoas diferentes, mas existe uma resposta certa. Então a Terra é plana, e a resposta correta? Não, a Terra é um geóide oblato, que a gente nem sabe o que significa isso, eu podia falar só redonda, que eu acho que eu entenderia, mas pensa bem, a IA ela não pode desinformar, ela não pode te dar informações ou alucinações erradas, sabe, coisas que vão te tomar como verdade e sair publicando por aí, especialmente se você é um criador de conteúdo, você tem que tomar bastante cuidado com respostas aqui para não levar fake news adiante, tá certo? Coisa muito comum hoje em dia. Então assim, este aqui, né, na realidade é um dos indicadores mais relevantes, mais importantes para você levar em conta ao utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Então em cima disso eu vou mostrar para vocês aqui 5 das mais relevantes LLMs que existem no mercado, né? São os modelos DeepSeek, V3, Mistral 8X22B, GPT-4 Turbo, Cloud 3.5 da Sonnet, versão Sonnet, e Gemini Ultra, ou Gemini, né? Ultra 1.0. Então assim, esses caras aqui, eles dominam aí o mercado, além da Llama, entre outros aí open sources que tem à disposição. Mas eu peguei esses 5 aqui muito mais para falar do lançamento recente do DeepSeek V3, que está à disposição aí, e ele realmente é muito bom aí comparativamente nos indicadores. Como no primeiro aí que fala do conhecimento geral, o DeepSeek está no topo, ali batendo inclusive o GPT-4, que é consagrado. Nos cálculos matemáticos também no topo, DeepSeek muito bom, o V3. Lembrando que ninguém está patrocinando o nosso canal ainda, tá? Então não é propaganda, mas é buscando dados que estão à disposição para a gente avaliar. Human Eval, que é a capacidade de geração de códigos, né, de saber programar, também muito bem ranqueado aí o DeepSeek. O RelaSwag, que é aquele interpretação de vida do cotidiano, do dia a dia, né, das pessoas, está ali vencendo o GPT-4, boas avaliações para todos eles, e o DeepSeek também muito bem avaliado aí. Agora olha só justamente no indicador que eu falei para vocês, que é a maior preocupação que a gente tem é saber se ele está falando a verdade, se não está viajando, se não está alucinando. Todos os indicadores têm notas bem menor avaliadas, ou melhor, todos os LLMs têm notas bem menores do que elas geraram nos outros indicadores.
Justamente no mais importante deles, que é falar a verdade, as notas em geral estão abaixo de 8. Ou seja, tem 20% pelo menos ou mais de probabilidade de te passar informação errada em qualquer uma LLM. Então, olha o cuidado que você tem que ter. É muito alto isso, tá? Você alucinar nesse nível. Então, toma muito cuidado ao usar informações geradas em LLMs. É muito legal você gerar dados aí de conhecimentos gerais, cálculos matemáticos. Parece que uma coisa está sempre relacionada com a outra, mas no final das contas, o medidor que vai saber a veracidade das informações é realmente o mais relevante, tá? Porque de nada adianta você fazer tantas coisas se não for verdade o que você está fazendo. É o mesmo que eu dizer que eu sou excelente piloto de Fórmula 1. Você não disse a verdade, você pode ter dito uma meia verdade, você pode ser piloto de Fórmula 1 de videogame. Tipo, é uma meia verdade. Então assim, tem que tomar cuidado com a informação, tá certo? Isso, como você pode ver, é um indicador mais sensível aqui, inclusive as notas são menores para todo mundo. E você tem que ficar esperto aí, saber dessas coisas, antes de você utilizar uma ferramenta como essa, tá certo? Então o objetivo de hoje aqui do nosso treinamento, né, foi justamente dar a você essa luz por trás das inteligências artificiais, beleza? Então continua acompanhando o nosso canal, se inscreve aí, brother, e vamos fazer essa bagaça crescer aqui, tá certo? Divulga aí pra sua galera e vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima, valeu!